Pois é, voltei para o iPhone, mais especificamente para o iPhone 15. Vou me desfazer do S23 Ultra, mas isso tem um motivo bem justificado. Mas antes de falar desse motivo, eu preciso falar para vocês que, em termos de desempenho, o S23 Ultra não me deixou na mão em momento algum. Ambos os aparelhos são extremamente equivalentes um ao outro. Para vocês terem uma ideia, em termos de AnTuTu, a gente vai ter aqui no iPhone 15 por volta dos 1.400.000 pontos e no S23 Ultra por volta de 1.500.000 pontos, tá? Existe uma diferença, sim, de 100.000 pontos aí aproximadamente entre esses dois aparelhos, mas isso não é suficiente para que eu perceba nenhum tipo de desempenho absurdamente melhor por parte do S23 Ultra, tá? Como eu falei, eles são extremamente equivalentes nas tarefas do dia a dia, em termos de desempenho geral e afins. Falando agora um pouquinho em termos de construção, ambos os aparelhos também são bem equivalentes. O iPhone 15 vai trazer vidro aqui na parte traseira com as laterais em alumínio, assim como o S23 Ultra também vai trazer vidro na parte traseira e alumínio no entorno dele, tá? Então isso aí não tem diferença nesse ponto. Claro que a gente vai ter algumas diferenças em termos de tela. A gente vai ver que a tela aqui do S23 Ultra é uma tela que traz uma vivacidade de cores mais bonita, mais legal, mas isso não quer dizer necessariamente que isso seja melhor, tá? Isso aí vai depender do gosto, vai variar de pessoa para pessoa. Ele vai ter sim uma definição melhor, vai trazer 2K de resolução versus Full HD aqui no iPhone 15 e também ele vai trazer uma taxa de atualização de 120 Hz versus só 60 Hz aqui no iPhone 15. Já passou da hora da Apple fazer esse upgrade também nas suas versões mais básicas, entre aspas, aí de iPhone, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente vai levando essas diferenças relativamente bem. Já entrando aí na esfera das fotos, é óbvio que o S23 Ultra vai ter uma possibilidade de fotos, opções de fotos muito maiores do que o iPhone 15, né? Basta ver que o iPhone 15 só tem duas câmeras traseiras, sensor principal de 48 megapixels versus um sensor principal aqui de 200 megapixels no S23 Ultra, com 4 câmeras traseiras e um zoom ótico de 10 vezes, mais um zoom híbrido de 100 vezes. Ou seja, é bastante coisa, acaba te abrindo um leque aí de opções para fotos muito grande e para vídeos também, só que em termos de qualidade final, ambos estão bem equilibrados também nesse ponto. Inclusive, em alguns casos, eu prefiro aqui as fotos do iPhone 15, principalmente nas fotos mais próximas, mais de perto, que é o que eu acabo fazendo na grande maioria, em 95% do meu tempo. Então, por esse ponto, não vai ser isso que eu vou sentir tanta diferença assim, voltando aqui para o iPhone 15. Em termos de autonomia de bateria, eu vou falar para vocês que ambos os aparelhos também estão muito próximos nesse ponto, tá? Incrivelmente, o iPhone 15 aqui tem me surpreendido positivamente, tá? Ele tem alcançado aí 9 horas de tela ligada. Vou deixar passando a imagenzinha da captura que eu fiz aqui do próprio iPhone para que vocês possam ver o que eu tô falando. São 9 horas de tela ligado, é bastante coisa. É claro que ele, após essas 9 horas, ele chega no fim do dia ali por volta dos 7% de bateria aproximadamente, mas ainda assim ele consegue chegar nesse tempo todo de tela ligada. Não muito diferente aqui do S23 Ultra, que também consegue fazer por aí nessa média, só que ele consegue chegar no final do dia com mais bateria ainda do que o iPhone 15 nesse quesito, tá? Então ele tem uma autonomia melhor, sim, ele tem uma autonomia melhor, mas o iPhone 15, olha, tá de parabéns, pelo menos nesses primeiros momentos em que eu estou utilizando ele. Eu vou continuar utilizando aqui e trazer mais para frente esses detalhes sobre a bateria, se realmente ele está mantendo esse desempenho aí que eu estou falando agora para vocês, mas no primeiro momento tem me surpreendido positivamente aqui o iPhone 15. E em termos de preço, a gente vai ter também uma equivalência entre esses dois aparelhos na data desse vídeo, tá? O iPhone 15 está saindo por volta dos seus R$ 5.600 aí aproximadamente. Eu paguei nesse iPhone aqui R$ 4.600 numa promoção relâmpago que apareceu na Amazon. Inclusive, se você ainda não faz parte do grupo lá do Telegram, ó, o link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu postei essa promoção lá no grupo, quem estava lá aproveitou, acabou instantaneamente, praticamente, essa promoção do iPhone 15. Eu fui um dos poucos felizardos que conseguiu pegar aqui o iPhone 15 por R$ 4.600, mas o S23 Ultra tá nessa casa aí aproximada também dos 5.500, 5.600, às vezes
gente encontra o S23 Ultra um pouquinho mais ali abaixo, na casa próxima dos R$5.000, mas isso varia de momento para momento, ele oscila bastante o preço dele ao longo do ano, depende de época do ano, uma série de fatores, tá? Na Black Friday, por exemplo, do ano passado, ele chegou próximo ali dos R$4.000. Então, é um preço bem interessante para o hardware que esse aparelho aqui oferece para a gente, tá? Mas o iPhone 15 também eu achei bem interessante por R$4.600. Beleza, Sandro, você falou de tudo isso aí, você falou que eles estão bem próximos de modo geral, mas então por que raios você mudou do S23 Ultra ou tá voltando para o iPhone e deixando de lado aqui o S23 Ultra? Bom, por um motivo muito simples e muito importante também, porque eu vou migrar todo o meu ecossistema para a Apple. Então eu preciso ter todo o ecossistema da Apple para que tudo funcione bem. Não adianta eu ter, por exemplo, um MacBook e ter aqui um S23 Ultra, ou não adianta eu ter um computador com Windows e ter aqui o iPhone 15, tá? Então eu vou migrar todo o meu ecossistema para a Apple, eu vou começar a entrar nesse mundo aí, eu quero entender realmente se existe uma diferença tão grande assim do ecossistema da Apple para o ecossistema, por exemplo, que a Samsung oferece nos dispositivos dela. Eu nunca testei esse ecossistema fechado e vou passar a testar ele agora para poder trazer as minhas percepções para vocês. Isso vai fazer com que eu aumente um pouco aqui a carga de vídeos sobre iPhones e dispositivos da Apple de modo geral, mas eu acho que vale a pena a gente testar e entender exatamente essas diferenças que existem entre o mundo da Apple e o mundo dos Androids. Por isso, eu estou voltando aqui para o iPhone, mais especificamente para o iPhone 15. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado links para esses dois aparelhos que eu recomendo bastante. São aparelhos que possuem um alto desempenho, eles não vão deixar vocês na mão. Qualquer um desses aparelhos que vocês vierem escolher vão estar muito bem servidos, tá? Espero que tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!